A superterça das primárias presidenciais acabou sem surpresas. Joe Biden e Donald Trump venceram quase todas as disputas de seus partidos. E agora é praticamente inevitável a revanche de 2020 nas eleições de novembro. Mas as campanhas dos dois também saíram da superterça com sinais de alerta para os próximos meses. Quem vai nos contar tudo isso em detalhes é o Sérgio Patrick, que está com a gente ao vivo, está lá em Nova York acompanhando os números das primárias e já aparece aqui no nosso telão para conversar com a gente. Vamos lá então, Patrick. É isso, sem surpresas, como já era esperado, Donald Trump e Joe Biden com vitórias esmagadoras por aí, mas superterça, como também já era esperado, vem com uma série de recados. Quais são aqueles que você destaca para a gente? Bom dia. Pois é, Carol. Bom dia novamente para você e para todo mundo. Normalmente a superterça indica quem é o favorito, quem arranca na frente para a disputa dos partidos, né? Dessa vez foi uma confirmação de algo que já se esperava e são vitórias históricas, né? Pelo menos até hoje a gente não tinha visto edições da superterça com um domínio tão grande dos dois candidatos. Do lado republicano, onde a gente ainda tem alguma disputa, né? Porque afinal de contas Nikki Haley é uma candidata com doadores muito fortes, já foi governadora do estado da Carolina do Sul, foi embaixadora dos Estados Unidos na ONU, e mesmo assim ela não tem conseguido empolgar os republicanos, não tem conseguido encarar Donald Trump nas primárias, né? Ontem, aliás, na votação que foi realizada ontem, a contagem dos votos ao longo de toda a madrugada, a gente acabou de ter a confirmação da projeção no estado de Utah, que era o último que faltava para a gente ter uma ideia completa dessa superterça. O Trump pulou para 1.040 delegados contra 86 de Nikki Haley, né? Então são mais de 90% dos delegados conquistados até agora. Ele precisa só de 1.215 para nomeação, então está muito próximo realmente de oficializar muito cedo, muito antes do que normalmente acontece. As primárias vão até junho, a convenção republicana é só em julho na cidade de Milwaukee, mas a gente já tem clara essa preferência dos republicanos pelo Donald Trump. Inclusive no discurso depois da superterça, o Donald Trump nem mencionou a Nikki Haley, né? Já está claro com o canhão apontado para Joe Biden e com as preocupações com relação ao atual presidente dos Estados Unidos, embora em alguns momentos ele até confunda e fale de Obama, né? Em alguns dos seus eventos, quando vai criticar o atual governo dos Estados Unidos. A preocupação para Donald Trump é que alguns eleitores em muitos lugares dos Estados Unidos, especialmente na Carolina do Norte, com educação superior, preferiram Nikki Haley. E esse percentual pode ser decisivo na eleição geral, porque afinal de contas trata-se de uma disputa muito grande em alguns dos estados que não estão totalmente definidos, né? Os estados pêndulos, os swing states, Pensilvânia, Georgia, Michigan, Arizona, Wisconsin e a Carolina do Norte. A Carolina do Norte teve primárias ontem e esses votos são votos, inclusive, que a candidatura de Joe Biden, né, os votos que foram para Nikki Haley, a candidatura de Joe Biden já está analisando, né? Qual é a preferência desses eleitores, por que eles não votaram em Trump e votaram em Haley, e se há possibilidade desses eleitores, já que rejeitaram Trump, de votarem em Biden na eleição geral, né? Porque agora a estratégia toda passa a ser focada nesses estados específicos. Joe Biden teve uma média de mais de 80% dos votos, né? Quase sem concorrência nessas primárias democratas, mas viu novamente, assim como em Michigan, no estado de Minnesota, muitos eleitores votaram como não comprometidos, o que se entende também como voto de protesto pelo apoio que os Estados Unidos têm dado a Israel na guerra em Gaza. A comunidade árabe grande e muçulmana também grande no estado de Minnesota, quase 20% dos eleitores votaram como não comprometidos, o que tinha acontecido também de forma parecida no estado de Michigan. Embora Minnesota seja um estado garantido para os democratas, fica aí, aparentemente, né, pelo menos pelas pesquisas e a tendência das últimas eleições, fica o alerta, fica a expectativa para a gente saber como é que esses eleitores vão se comportar, se seguem com esse protesto numa eleição geral ou se entendem na eleição geral que Biden é uma melhor alternativa que Trump e acabam votando no atual presidente, no candidato democrata. O Biden vai chegando a mais de 1.500 delegados, de 1.968 que ele precisa para confirmar essa nomeação democrata. A convenção é só em agosto, na cidade de Chicago, mas também fica claro que antes disso ele deve confirmar oficialmente a preferência dos eleitores democratas. A confirmação dos delegados também está chegando e Joe Biden e Donald Trump vão se enfrentar novamente pela presidência dos Estados Unidos, a eleição em novembro, Carol.
Sérgio Patrick, novembro tá aí já. Corrida pela Casa Branca sendo definida nesse momento. A gente tem essas vitórias esmagadoras de Donald Trump e Joe Biden, sem surpresas. Sérgio Patrick segue acompanhando as informações e, claro, aguardamos também uma manifestação pública de Nikki Haley, que enfrenta Donald Trump nessa candidatura, essa indicação do Partido Republicano. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Patrick. Vamos falar mais sobre esse assunto? Vamos conversar com o professor Fernando Brancoli, como prometido. Hoje ele está de volta para a gente trazer um pouco do balanço do que pudemos observar lá nos Estados Unidos. Fernando Brancoli é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nosso parceiro já aqui de Novo Dia. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia quem nos assiste. Sem grandes novidades, né, Carol? Mas alguns indicativos importantes aí nessa super terça. Alguns deles o Sérgio Patrick já trazia para a gente, professor. Por exemplo, esse voto de protesto, onde era permitido com relação à candidatura de Joe Biden, a indicação de Joe Biden no Partido Democrata, e também um pouco do comportamento do eleitorado republicano em estados como Carolina do Norte e Virgínia. No caso da Carolina do Norte, 1/4 dos eleitores votou em Nikki Haley e no caso da Virgínia, 1/3 votou também em Nikki Haley. E o que esses eleitores independentes falam é que eles vão continuar nesse apoio a Nikki Haley e que provavelmente não vão apoiar Donald Trump caso de fato ele seja definido o candidato do Partido Republicano. Esses votos podem fazer falta tanto no caso de Donald Trump quanto no caso de Joe Biden, quando observamos esses votos de protesto? Carol, pode sim. O que aconteceu agora na super terça é que, se por um lado a gente já sabia que Trump e Biden seriam, né, os vencedores, se viu como um retrato dessa população que não quer votar nem em Trump nem em Biden, né, que tradicionalmente apoiariam os candidatos. Isso foi interessante, isso foi importante, porque, como eu acho que você bem coloca, isso pode efetivamente trocar, sim, e no final, ali na boca da urna, fazer a diferença de quem vai vencer, no final das contas, a eleição. Biden vem tendo bastante problemas em convencer parte da população mais jovem, principalmente de estados, daí, no caso já está chamado de efeito Michigan, né, a votar nele. Isso porque, como a gente falava na programação, parte dessa população mais jovem tradicionalmente apoia a Palestina e vê aí na política de Biden para a guerra entre o Hamas e Israel uma guerra que efetivamente acabou, os Estados Unidos tomou parte de um lado só, de Israel, e está deixando a violência em Gaza de maneira bastante potente. Isso pode sim significar, no final das contas, votos importantes, essenciais para Biden. E a grande questão também, eu diria, Carol, diz respeito a incentivar que a população e que parte desses eleitores se engajem dentro da eleição. Seja lá com Trump, que também teve problemas em convencer principalmente jovens com ensino superior a abraçar isso, a campanha, diz respeito a voluntários irem para a rua fazer campanha. Eu lembro, quem está acompanhando a gente, que parte importante da eleição nos Estados Unidos é convencer voluntários, pessoas que não vão ganhar nada, a irem para a rua para distribuir panfletos, para ligar para indecisos, para bater nas portas das pessoas, para convencer elas a votar, né? Até porque as eleições nos Estados Unidos não são obrigatórias, é no meio da semana, as pessoas às vezes não vão votar. A figura desse voluntário é essencial. Como é que você convence os voluntários a efetivamente se voluntariar, né? Ir para a rua para uma campanha ou para outra? Você empolga, de certa forma, a campanha. Você diz que aquele, seja Biden, seja Trump, é um grande líder e, de alguma maneira, merece aí o seu apoio. Olha, parece, tanto para Biden quanto para Trump, que eles vão ter problemas em convencer parte da população que essa campanha é importante, o que pode, sim, representar aí votos essenciais no final das contas. Então, o que a gente teve no final das contas, Carol, foi uma super terça meio morna no que diz respeito à escolha de candidatos. Já sabemos que praticamente é certo que teremos aí novamente uma campanha de Biden contra Trump, mas foi um raio-x mostrando que os dois candidatos vão ter problemas em eleitores chaves a convencer esses eleitores a irem para as urnas. Então a gente vai ter emoção, sim, no final das contas, eu diria, para essa eleição, pelo menos até o final do ano, né, quando os votos vão ser lançados aí, Carol. E, professor, o que a gente pode trazer de diagnóstico sobre essa polarização que persiste nos Estados Unidos e está ainda mais acirrada? A gente está vendo uma reedição do confronto de 2020, caminhamos para isso agora em 2024. O que explica isso nos Estados Unidos? Carol, é o momento mais polarizado da sociedade americana em pelo menos 50 anos. O que a gente vê nas pesquisas é que praticamente todos os eleitores, ou pelo menos aqueles que estão dispostos a votar, né? Lembrando, eleição nos Estados Unidos no meio da semana, não é obrigatório, muita gente não vai votar, então você tem essa dimensão. Está tão polarizado que aquele que não quer votar em Trump ou em Biden dificilmente vai votar no outro candidato. Olha que curioso, então. O indivíduo que não quer votar em Trump, ele
provavelmente não vai votar. Não é que ele vai votar em Biden, né? E o inverso também vale. Isso acontece porque a dimensão de polarização é tão grande, quando a gente olha temas como aquecimento global, políticas de imigração, política para as cidades, elas estão muito específicas para cada candidato. Então, o que acontece é o indivíduo argumentar: olha, eu sou um republicano, não vou votar em Trump, ou por alguma razão, mas também não vou votar em Biden, eu simplesmente não vou para a eleição no dia. E a mesma coisa acontece com Biden. O prognóstico, Carol, pode ser a eleição com o menor número de eleitores, o que vai tornar ainda a situação ainda mais volátil ali no final do ano. A gente está vendo, no final das contas, dois candidatos que se assemelham em alguns pontos, né? Tanto Biden quanto Trump, entendidos muitas vezes como mais velhos, entendidos muitas vezes como parte de uma elite política que não empolga parte da população, que vai ficar em casa. Então a gente vai ter, além de todo esse processo, Carol, acho que uma movimentação importante, tanto do Partido Democrata quanto do Partido Republicano, de convencer as pessoas a saírem de casa para votar. Super terça também teve um indicativo interessante de um número expressivo de eleitores que decidiram simplesmente não ir para as urnas para escolher o seu candidato. Vai ser, acho que, um processo importante de chamar as pessoas para as ruas, de alguma maneira garantir que esses votos vão ser feitos. Carol. Professor, enquanto conversamos, já aparece em tela aspas de Donald Trump. Eles chamam de super terça por um motivo. Foi um dos pontos que Donald Trump abordou durante uma declaração, um discurso público, depois da confirmação de que ele já tinha vencido nas primárias na maioria dos estados na super terça.